Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Bom, o vídeo de hoje, normalmente quem vem acompanhando meu canal vê eu fazendo aí uns vídeos legais sobre o que eu aprendi com, né, que é uma playlist aí que eu tô criando, muito legal. Se você não assistiu, você pode assistir. É só entrar no meu canal aí, acessar, já se inscreve se não for inscrito e dar uma olhada nessa playlist que é bem interessante. Porém, eu vou fazer hoje um vídeo aqui, vou começar a fazer uns vídeos também diferentes, que é uma outra playlist, que na verdade tem tudo a ver, assim, não muda em nada o perfil, então não tem nenhuma necessidade de ser diferente. Porém, é um debate com outro intuito, né? E o que acontece? Eu vou falar sobre um assunto que eu vejo muito as pessoas ficarem falando, conversando, debatendo sobre ele, e acabam que elas não chegam a lugar nenhum com esse debate, e eu acho que elas têm uma dificuldade de separação. Porque assim, todo mundo, eu acho que tem dificuldade de entender que existe uma linha tênue que separa as coisas. Veja bem, existe uma linha muito tênue que separa qualquer coisa. Então, eu estava assistindo um vídeo e eu vi uma discussão, uma falação, né, sobre isso. E aí eu falei, putz, eu tenho que falar sobre isso, porque é o tempo todo, né? Então assim, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, não sei, né, vai que você está vendo esse vídeo em 2050, não sei como vai estar, mas nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, 2016, mês de agosto, né? Então o que acontece? Todo mundo está reclamando do país, Brasil, por causa de tudo que vem acontecendo no país, os problemas políticos, certo? E porque a seleção tá uma bosta, a seleção brasileira de futebol. Mas a questão é a seguinte, o pessoal, tudo, o pessoal agora pega e fala que é culpa da política. Então não importa o que seja, é culpa da política. Então assim, o Brasil sediou a Copa do Mundo já sediou, já foi. E o Brasil está sediando as Olimpíadas. Nesse exato momento o Brasil está sediando as Olimpíadas. As Olimpíadas estão acontecendo, meu Deus. Acontecendo no Brasil, certo? E aí o que não se para de ouvir é: o Brasil não podia sediar as Olimpíadas. O Brasil não podia sediar a Copa do Mundo. O Brasil não podia ter vinho caro. O Brasil não podia ter... Cara, tipo, esse negócio, esse mimimi do... Enfim, esse mimimi, cara, irrita demais. Por quê? Porque tem que separar as coisas, sabe? Parece criança, você fala, não passa aí quer passar, não passa aí de pirraça, não passa, aí você fala, passa ali agora que você precisa passar, não vou passar mais, porque você falou que não era pra eu passar. Cara, para de mimimi, para com essas coisas de criança, sabe? Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe uma linha que separa essas coisas, mas é preciso entender que existe essa linha. Então vamos lá. O país tem problema na saúde? Tem. O país tem problema educacional? Nossa, eu estou sempre muito envolvido com educação, sempre estive. E inclusive eu tenho vídeos assim voltados em outro canal, voltados para aulas mesmo, né? Minha formação é técnica, então assim, cara, ok, é uma merda, a educação do país é zero, é ruim mesmo, é um lixo, eu sou um dos maiores críticos da educação do país, ok. Tipo, eu pago imposto caríssimo, IPVA, e as estradas estão zoadas, a rua da minha casa não é asfaltada, sim, é horrível, tudo cheio de buraco, ok. Que mais? Você pode falar todos os defeitos do país. A gente pode fazer uma lista que, sei lá, gigante essa lista seria. Porém, isso não está totalmente ligado ao problema da corrupção que acontece nesse momento no país. Na verdade, assim, que explode, né? Acontece, sempre aconteceu, mas que explode nesse momento no país. Porque acontece o seguinte agora. Você não pode falar, não, o Brasil está sediando as Olimpíadas. Mas não podia estar sediando porque é corrupto. O Brasil sediou a Copa do Mundo, mas não podia estar sediando porque é corrupto. A rua da minha casa, o asfalto é um lixo. O asfalto é um lixo porque o país é corrupto. O menino agora tirava nota 9 e agora está tirando nota 7 na escola. É claro que ele vai tirar nota mais baixa, afinal o país é corrupto.
Ah, eu comprava sempre Coca-Cola, comecei a comprar Sprite. É claro, né? O país é corrupto. Cara, não tem nada a ver. Para de tentar falar que o país é corrupto por causa de X coisa, por causa de nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, começa a misturar as coisas e começa a ficar num ciclo infinito de bobagens, de discussões infinitas que não leva ninguém a lugar nenhum. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Todos esses problemas que a gente poderia listar aqui, eu citei alguns já, eles já existiam e eles sempre existirão, porque mesmo quando a gente tiver tecnologia, mesmo num país de primeiro mundo, esses problemas existem, eles não são grandes problemas. Mas assim, existem os problemas. Em todo lugar é a mesma coisa de você ficar reclamando da sua vida, falando que a vida do seu vizinho é melhor. E é o seguinte, cara, você com certeza não queria ter os problemas que o seu vizinho tem. Então assim, não adianta ficar nesse mimimi, nessa reclamação. O que precisa é de ação para mudar as coisas. Se você acha que a sua vida não tá legal, ou que as coisas não estão legais, então você tem que procurar um jeito de mudar isso, cara. Se você acha que a sua rua não tá asfaltada, então você tem que procurar morar numa rua asfaltada. Ela existe. No Brasil existe muita rua bem asfaltada. Se você reclama que a escola tá uma bosta, então você vai ter que pagar 2, 3 conto por mês e pagar uma escola e fazer escola particular, ou pagar escola particular para seus filhos, eu não sei. Mas não é assim, essa é uma opção. A outra opção é você ser consciente quando você for fazer o seu voto. E ser consciente não é ter uma bandeira, que é outra bosta que junta no meio da discussão de merda e vira uma lambança total de cocô. Então assim, ter uma bandeira, defender A ou B, isso não vai fazer o país melhorar, muito pelo contrário. Tá mais do que provado que defender A e B não vai melhorar nada, porque A e B é apenas uma manipulação. A e B fazem parte do mesmo negócio. A e B existe apenas você escolher, isso é uma técnica de marketing. Eu te dou opções para você achar que você está fazendo uma escolha, mas você nunca fez escolha nenhuma. Entendeu? Tipo, você está votando na mesma pessoa, você está votando. No passado, você votou na corrupção, independente em quem você votou. E se você defende alguém, você vai continuar defendendo. Você tem que entender os motivos pelo qual as coisas acontecem e aí ser mais consciente na hora de tomar as decisões. Todas as pessoas, todos os brasileiros. E aí a questão dessas discussões que começa a falar que é por causa disso o país é corrupto, e por causa agora tudo é uma desculpa para o país é corrupto. As pessoas adoram pegar desculpa. Então tudo agora é motivo para o país é corrupto. Só que isso traz um problema enorme. Qual é o problema? Um problema gigante, que é o seguinte: você é a mesma coisa as pessoas que estão infelizes em seus trabalhos, em seus empregos, né? Porque a maioria das pessoas infelizes não trabalham, elas têm um emprego. Então assim, a maioria das pessoas que estão no emprego infelizes, elas fazem o quê? Elas entram num ciclo vicioso de reclamação, de tristeza, de decadência e de detonar o potencial que ela tem. Então você entra naquele ciclo de nada dá certo, nada funciona, tudo é ruim, a empresa já foi melhor, cara, e você entra nesse ciclo eterno e você só vai, tipo assim, é uma espiral que faz você ir pro buraco. E pra um buraco que depois é treta sair desse buraco. E isso acontece por quê? Porque você não percebe que você tá na merda. E tudo que você tem que fazer é parar de querer jogar mais merda na merda. Isso, onde eu quero chegar com isso? Não é falando que tudo que tá no país é uma bosta que vai ajudar o país a melhorar. Muito pelo contrário. E detalhe, no momento que eu gravei esse vídeo, algumas coisas aconteceram que mostram isso. Algumas coisas aconteceram. Por exemplo, uma coisa muito legal que aconteceu é que a goleira americana do futebol feminino fez uma puta zoação com o Brasil antes de vir para a Olimpíada em relação ao Brasil estar com problema do Zika vírus. E o que acontece? Dentro do estádio, a goleira realmente sofreu pressão de verdade nesse momento. Ela é uma excelente goleira, ela é top, há anos ela joga, ela é uma excelente goleira e ela já cometeu frango. Claramente ela tá totalmente instável jogando. Quem assiste o jogo vê que ela tá nervosa. As amigas claramente estão sendo solidárias com ela. Por quê? Porque a torcida, toda vez que ela pega na bola, faz um auê e grita zica. Tipo assim, estão pesando. Mas sabe o que é pesando de verdade na dela?
Isso daí é legal o seguinte, sabe por quê? Porque mostra o patriotismo. Mostra que você é dono da sua casa. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, ah, essa é minha casa. Essa aqui, ó, é uma parede de merda que eu tenho. Esse daqui são uns bancos de bosta que eu sento. Ah, esse chão eu sei que é um lixo, é sujo. Sabe, eu nem me preocupo em limpar, porque é tudo uma bosta aqui, né? Então, mas essa é a minha casa, é onde eu moro. Você não pode fazer isso. Meu, mas você não pode por nada fazer isso. Mesmo que tudo isso seja verdade, você não pode fazer isso. É uma regra universal que existe. Você não pode se autodenigrir de tal maneira. Ou denigrir algo que é seu de tal maneira. Você tem que sim enxergar os defeitos. Você deve sim enxergar os problemas. Obviamente, senão você não irá corrigi-los. Porém, você não pode simplesmente começar a aloprar. A ser o seu próprio inimigo. Você cria um inimigo gigante que é você mesmo. E detalhe que outras coisas aconteceram, né? E assim, fica claro que o povo lá de fora, muitas pessoas que veem de fora o Brasil, acham sim. Inclusive eu conheço muitos. Eu conheço pessoas que de fora, enfim. É possível, se pesquisar, você pode pegar depoimento de um monte de pessoas que já viveram fora por algum tempo. A questão é a seguinte, as pessoas lá fora, elas têm na verdade duas posições em relação ao Brasil. Ou elas estão um pouco se lixando porque elas não conhecem nenhum país do mundo, literalmente, tipo, é uma pessoa normal que foda-se os outros países, eu estou simplesmente vivendo a minha vida, ok. Ou simplesmente é uma pessoa que, de alguma forma, pesquisando, fez uma visita, fez uma viagem de turismo, de alguma forma conheceu o Brasil. E normalmente o feedback das pessoas que conheceram o Brasil é um feedback super positivo. E aí o que acontece é que o estrangeiro, esses estrangeiros que sabem mais ou menos que existe um país chamado Brasil, onde fica localizado, já vieram em algum momento, esses estrangeiros eles ficam assustados como eles conseguem entrar na casa de uma pessoa e essa pessoa simplesmente falar, esculachar a própria casa, mas esculachar mesmo. Então isso é o que mais deixa eles assim, cara, aí a explicação vem. É por isso que vocês estão na merda. Porque vocês vocês amam a merda. Vocês falam que vocês estão na merda, vocês enchem a boca pra falar da merda. E não deveria estar sendo feito algo pra então mudar a merda, ao invés de você ficar simplesmente aí batendo palma e dizendo o quanto de merda você vive na merda? Então, e isso inclui parar de usar como desculpa. Tudo agora eu não fiz, não podemos fazer isso, não tem isso, não faz aquilo, não sei o que aquilo, não sei o que aquilo, porque é o país corrupto. Cara, para. Meu, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, elas são algo muito além. Eu não tô aqui, veja bem, aprenda a separar, existe uma linha tênue que separa tudo na vida. Aprenda a separar as coisas, aprenda a debater exatamente o assunto que está sendo debatido. As Olimpíadas e a Copa do Mundo envolve 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Se a Copa do Mundo e as Olimpíadas fosse um universo onde você pudesse ver, imagina dentro de um vidro onde você pudesse ver isso como se você fosse algum tipo de Deus. E você pudesse ver cada pecinha que se encaixa. Você não tem noção. Você, como ser humano, provavelmente não consegue entender o tanto de coisas que isso reflete não só no país, no mundo. Então o que acontece? As Olimpíadas têm centenas de tipos de esporte diferentes. Tem pessoas que ficaram, às vezes, a vida toda, desde que conheceu o esporte, se dedicando, todos os dias trabalhando duro, investindo dinheiro. Depois às vezes precisa de ajuda, alguns países pobres precisam de ajuda para vir aqui no país. O cara tá defendendo o sonho dele com esforço, com suor, ele trabalhou pelaquilo. Muitas vezes, às vezes o cara literalmente tem um emprego e ainda tem que praticar o esporte porque o esporte não consegue manter ele. Cara, tem 1 milhão de histórias, 1 milhão de coisas acontecendo. Tem pessoas que depois vão conseguir viver a vida delas do esporte. Tem outras pessoas que vão conseguir ajudar a família por causa do esporte. Tem pessoas que vão ter uma vida melhor por causa do esporte. Tem pessoas que vão mudar de vida de verdade, levam uma vida meio
pengando ou o que quer que seja e vai mudar a vida por causa do esporte. Tem um monte de coisa envolvida para você simplesmente, você que odeia sua própria casa, simplesmente chegar e falar que foda-se as Olimpíadas, foda-se todas as regras, o país é corrupto. Cara, não é assim. O país é corrupto é um problema bem central, é um problema bem exato. É como se fosse uma questão de um questionário, de 10 questões. O país é corrupto é uma questão. As outras 9 questões podem não ter nada a ver com isso, e não tem. Então, assim, não pode ficar dando desculpa que o país que não faz o que não faz, ou que faz o porquê faz, porque o país é corrupto. Isso não faz sentido algum. Precisa aprender a debater os assuntos exatamente da forma que eles são. Então, assim, debate o assunto X é esse assunto. Em algum momento você começa a pegar um outro assunto e englobar. Não. Esquece isso. Porque são muitos universos. Se você for debater a corrupção em si, ela tem tantas raízes. Inclusive, a pessoa, qualquer pessoa que consuma produtos piratas, que tenham pulado a catraca do trem, que tenham tentado andar no ônibus sem pagar passagem, que tenha tentado no mercado, tentou burlar o sistema para pagar menos nos produtos do mercado, que qualquer coisa, no restaurante, tanto você que atendeu foi lesou o cliente, ou você como cliente tentou lesar o restaurante, lesar qualquer outro tipo de negócio. Enfim, tudo isso, todos esses pequenos detalhes que são milhões e são incontáveis e até impensáveis. Teria que acompanhar a vida de todos os brasileiros. Todos esses detalhes, eles compõem a corrupção. Então a corrupção já é um problema complexo. Um debate, um assunto complexo, mas muito complexo. É um universo gigante de outros universos. É um multiverso, é a corrupção. Não tem como você pegar isso e querer ficar jogando mais outras questões. Porque outras questões já é outro universo. Então o que acontece é que quando você faz essas junções, que entra junto com as desculpas e outras coisas, não se chega a lugar nenhum nunca. Então assim, vai se passar décadas, centenas de anos discutindo algo e não terá uma solução. Porque não sabe discutir uma questão, não sabe que existe uma linha que separa as questões. E aí quer discutir 10 questões. E não dá, é uma coisa por vez. Essa questão da corrupção do país, cara, ok. Tem um monte de problema, sim. Mas não pode misturar isso com patriotismo, com você querer o bem da sua própria casa. Então você tem que lutar pela sua casa, por onde você mora, por onde você nasceu, por onde você vive, que seja pelo lugar que você gosta. Se você realmente não está satisfeito com essa casa, você pode ter certeza que a casa em si não apontará armas na sua cabeça, nem o alto escalão e nem o baixo escalão irá chegar na sua casa, apontar uma arma na sua cabeça e falar assim: você não pode sair do país. Você está preso aqui, a sua vida é nossa e você vai ter que viver da pior maneira aqui. Não importa. Você vai ter que aceitar as coisas do jeito que são. Muito pelo contrário, você é uma pessoa muito sortuda que nasceu num país que, se você acha ele um bosta, você pode simplesmente comprar uma passagem para qualquer país do mundo e partir. Olha que sensacional. Você sabe que existe país do mundo que você não pode fazer isso? Aqui você pode. Se você não está satisfeito com as coisas e você também não quer ajudar, porque o problema é não querer ajudar, então é muito simples. Você pode simplesmente comprar uma passagem e... Wagner, eu não tenho dinheiro. Tá vendo? Outro problema. Já não está sabendo separar as coisas. Isso é outro problema. Se você não tem dinheiro, então você tem que resolver esse problema. Aí, mas o governo... Não. Existe a mesma coisa. Eu já passei por bastante coisa na minha vida. E quando eu era pivete, eu morava próximo a um lugar famoso que já passou 1 milhão de vezes no jornal, que tinha enchentes. Hoje em dia eu acho que já não tem mais, se eu não me engano, mas tinha enchentes. E eu morei lá, próximo. Eu não morava exatamente lá, eu morava num lugar alto, não tinha esse problema, mas eu morava muito próximo. E tinha 90% dos meus amigos moravam lá. E o que acontece? Tinha enchente.
E eu frequentava lá, passava, sempre tava por lá. Até várias vezes na casa dos amigos fiquei preso porque não dava pra sair da casa deles, porque tava enchente, então você não sai. Enfim, a questão é a seguinte: existe o problema governamental que não tinha feito o leito do rio e tudo mais, assim? Ok, tinha. Porém, existia pneu no rio. Detalhe, durante a minha infância toda, eu vi limpar várias vezes. Várias vezes aparecia as caçambinhas lá, os trator, e limpava. Ficava lá, limpando, beleza. Mas sempre aparecia os guarda-roupas, sempre aparecia os pneus, sempre aparecia as latinhas. Quantas vezes eu não vi uma pessoa mal educada jogar uma latinha no rio? Ah, é só uma latinha. Cara, o rio não é lixo. Uma latinha, mas 100 pessoas com o mesmo pensamento, que é o que acontece, 100 latinhas. Então o que acontece? O problema não é só do governo. Não adianta, e se ficar pensando nisso dessa forma, e com essa ladainha chata do caramba, e com esse mimimi do inferno, nunca nada vai mudar. Nem sua própria vida e nem o país como um todo. Então assim, tem que discutir as coisas centrais, entendeu? Tem que saber o que está sendo discutido e parar de mimimi e parar de dar desculpa. No caso do Rio, você precisa da ajuda do governo? Claro, porque só o governo vai poder contratar tratores, aquelas máquinas, os caminhões, tudo que precisa para fazer um leito de rio e para limpar o rio. Ok. E aí depois, qual é a sua parte como cidadão? É não sujar o rio. E se você vê alguém sujando, você tem que ir lá e de alguma forma conscientizar essa pessoa, ou se for o caso também, passar ela para alguma autoridade que possa fazer o processo de conscientização. Ou punição, que seja uma multa, não sei, mas aí a questão é a seguinte: você precisa fazer parte do processo. E não simplesmente ficar apontando o dedo. Tá vendo? O rio tá sujo de novo, vai ter enchente. Assim como esse é o exemplo que eu uso para contrastar com o Brasil de hoje. O que mais tem é pessoas apontando o dedo para um problema. E é impressionante como eu não vejo essa quantidade de pessoas solucionando problemas. Muito pelo contrário, gosta de unificar problemas e falar dos problemas. E a solução? Ah, a solução depende do governo. Não. Entre partes a solução depende do governo. Na verdade, o governo é composto pelo povo. E as ruas elas vão estar limpas quando as pessoas não jogarem papel no chão. Não quando tiver mais gari. O rio fica limpo e não enche, não simplesmente quando o governo, o prefeito limpa, mas quando as pessoas se conscientizam como um rio deve ser, e como ele deve ser limpo, e como não deve jogar sujeira na rua, que vai pro bueiro, que vai pro rio. E a mesma coisa é o país. O país vai melhorar quando cada pessoa se conscientizar de que ela faz parte do todo e que ela precisa fazer um pedaço para que o todo funcione. Todo mundo é uma micro engrenagem que faz a engrenagem maior funcionar. Então não adianta nada você fazer críticas ao governo corrupto se você tenta passar no ônibus sem pagar passagem. Ou tenta burlar o trem, ou tenta simplesmente viu que o cara te deu troco errado em qualquer tipo de comércio, e você viu que deu troco errado e você fica com troco a mais para você. Percebe? Você é corrupto. Você também faz parte dessa massa cinzenta. Então o que acontece? É necessário saber o que se está discutindo. Essa é a primeira coisa de todas. Que questão está sendo discutida? Lembre-se que cada questão é um multiverso. Muitas coisas estão por trás de cada questão. Não pode simplesmente cuspir de forma tosca um julgamento. Existe muita coisa por trás. Muitas coisas sempre. Então primeiro você entende qual é a questão que está desenvolvida, sendo debatida. Depois você tem que procurar saber qual é a sua parte nisso. E não simplesmente ficar mimimi pra cá e mimimi pra lá, e tudo é culpa do país estar em crise, e não sei o que do país está em crise, e eu vou embora do país estar em crise, e não sei o que. Cara, você simplesmente vai embora. Assim, e uma coisa que é sem dúvida que eu aprendi na minha vida, e na verdade já tô dando spoilers aqui de o que eu aprendi com minha outra playlist, mas uma coisa que eu aprendi na minha vida que eu tenho certeza é o seguinte: em quase todas as vezes, tá? Isso não é 100%. Inclusive acho que eu vou começar a pôr nesse vídeo já. O fundo nada é 100%, porque as pessoas têm essa dificuldade de entender isso também. Elas querem que a gente fique sempre reafirmando isso, tem que reafirmar, tem que ficar uma teclinha batendo. Nada é 100%, nada é 100%.
Mas enfim, nada é 100%. Então o que acontece? Você tem sempre polos negativos e polos positivos. Então, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: em muitas das vezes, quando você se sente desconfortável e você acha que o problema está no ambiente, muitas das vezes o problema está em você. A maioria das vezes. Então o que acontece? Hoje nós temos um país problemático, sim. Porém, boa parte do problema, você faz parte dele. E aí o que você faz para resolver o problema? Nada. E aí você simplesmente reclama do problema, do ambiente. E aí você faz o quê? Você vai lá e fala, vou sair do país. E aí o que provavelmente vai acontecer? Você vai sair do país por N motivos, que são problemas para você. Você vai para fora e você vai chegar lá e vai encontrar outros problemas. Não os mesmos, mas você vai encontrar outros problemas. E aí esses outros problemas vão passar a te incomodar também, porque são problemas. Problemas eles sempre incomodam. E aí você vai começar a reclamar da situação que você está vivendo nesse outro país. E aí você não percebe o quê? Que não adianta você mudar de ambiente se você não muda. Você tem que pensar como você contribui para o ambiente. Como você nutre o ambiente. E aí sim, se o ambiente não te nutre de nenhuma forma, aí você tem que trocar de ambiente. Mas o Brasil ainda não é esse caso. As pessoas simplesmente elas não têm noção. Você tem noção do que seria? Vamos supor, você mulher ou até mesmo você homem. Busque saber. A gente fica sabendo só das historinhas bonitas. Então todo mundo conhece as historinhas da Europa e as historinhas da América. Busca saber as histórias do Oriente. Tanto do Oriente Médio, da parte asiática. Busque saber como são as regras lá. Principalmente dos países mais rígidos. Tem uns que vão, aos poucos, ao passar dos anos, eles estão ficando menos rígidos. Né? O Japão, o China, essa galera já foi bem mais rígida, hoje em dia está menos. Não está 100%, está menos. Mas outros países, principalmente os que estão sempre mais envolvidos em guerras, por causa da religião e entre outras coisas, cara, procure saber as histórias desses países. Procure depoimentos de pessoas cotidianas que moram lá, que são pessoas normais, como qualquer outras lá. Nenhuma pessoa diferentona. Não, uma pessoa comum, como você que está provavelmente assistindo esse vídeo. Procura saber as histórias dessas pessoas. Você não consegue entender o quão grato você deveria ser por ter nascido no Brasil. O quanto de problema que você não tem. O quanto de liberdade que você tem. Você simplesmente reclama que o governo não deixa você fazer uma coisa X ou Y. Quando isso não é verdade. O governo não vai deixar de fazer o que ele está fazendo, mandar um detetive ou um policial ou ele próprio na sua casa, encostar uma arma na sua cabeça e falar que você não pode fazer algo. Isso é insano. Isso não acontece. Não aqui no Brasil. Porém, tem lugares do mundo que sim, isso é uma realidade. O governo ou quem está no poder te persegue de verdade. Você tem que seguir as regras à risca. E você não pode falhar com elas. Não é aquele pai rígido que não cede. E essas pessoas, tudo que elas sonham é em poder ter um pouco de liberdade, é em poder estar em um lugar que elas podem tomar certas decisões, as decisões da vida delas. Então, assim, quanta gratidão você tem que ter por você não nascer num país onde você nasce e você já está condenado a ir para uma guerra. Você como homem. Apesar que em países muçulmanos até as mulheres servem o exército. Então olha lá, se você é mulher, você também entra nesse exemplo. Você também nasce e você não está dentro de uma guerra, obrigatoriamente. Sua vida, você nasce já com meio que uma data ali para sua vida ter um fim. Então o que acontece? Entre outras coisas, você reclama dos direitos XPTO. Cara, você pode reclamar dos seus direitos. Você tem todo o direito. Mas presta atenção do que você está fazendo. Se você não está esculachando sua própria casa. Por quê? Porque tem outros lugares do mundo que você não tem direitos. Não de verdade. Você não tem. Aqui você pode fazer o que você quiser. Em outros lugares do mundo você não pode. Então, em outros lugares do mundo você não pode assumir quem você é de verdade. Em outros lugares, seja com discussões, brigas, polêmicas, você não pode. Em outros lugares do mundo, você ainda teria que estar... Você não poderia usar essa sainha curta,
esse vestido curto. Não, você não poderia, você não teria escolha. Então o que acontece? Vamos parar do mimimi, vamos parar de criticar, vamos aprender a entender as linhas que separam as coisas. Sempre existe uma linha e ela é sempre tênue, ou seja, tem que tomar sempre muito cuidado para você não voar e começar a juntar universos de assuntos diferentes. E vamos cada um fazer a sua parte, entendeu? Veja bem que quando fazer sua parte, isso inclui fazer alguma coisa. Se você é do tipo do cidadão que você cuida da sua vida, você é um trabalhador, você cuida da sua família e você tenta fazer o melhor da sua vida sem interferir de forma negativa na vida das outras pessoas, parabéns. Você já é um ótimo exemplo para a sociedade, principalmente se você tem uma educação social, onde você não joga papel na rua, você não polui os rios, você entende, você tem esse bom senso aguçado, ok? Então você é um bom exemplo. As pessoas que não se enquadram nesse perfil, essas pessoas têm que mudar, e seja elas com a ajuda de outras pessoas que forcem de alguma forma a mudança, ou seja porque elas resolveram que, entendi que meu pensamento é de merda e eu preciso mudar, meu comportamento é de merda e eu preciso mudar. Então assim, a questão é, de alguma forma, todo mundo tem que fazer uma coisa. Seja você fazendo sua pequena parte, seus detalhes, sendo você fazendo esses detalhes, ou sendo você uma pessoa que consegue, tem uma grande, um grande network, você tem milhares de pessoas que te seguem, você quer fazer mais, você quer poder brigar por direitos de não sei quem, ok, perfeito. Só tome cuidado para entender que discussão você está debatendo, que questão você está tentando resolver, para você não ficar juntando as questões, para você não ficar tentando, porque você junta as questões, tem dois universos aqui paralelos, e aí você junta as questões, você começa a invadir um outro universo, e quem vive o outro universo está pensando assim, o que está acontecendo? Eu não estava ciente desse problema e agora, simplesmente veio um meteoro no meu universo. Certo? Tudo isso se deve eu tô falando tudo isso porque, gente, é o que mais vê, entendeu? Praticamente todo mundo, essa é a verdade, praticamente todo mundo está fazendo críticas, quaisquer que sejam, críticas e mais críticas. Você fala mal da parede, do chão, dos móveis, de tudo. E é muito pouquíssimas pessoas que estão fazendo algo para que haja uma mudança. E aí o pior não é esse, o pior não é que tem poucas pessoas fazendo para que haja mudança. O pior é que tem muitas pessoas na parte contrária, de alguma forma fodendo. Esse é o problema real da situação. Então, se você não está colaborando de nenhuma forma, cara, criticar não vai ajudar. Entendeu? Ficar falando mal da sua casa não vai ajudar. Ficar falando mal da sua casa só faz outras pessoas, o vizinho, ou a sua tia distante, ou o seu amigo, chegar na sua casa e não entender que ódio é esse pelo lugar que você mora. Qualquer pessoa vai olhar e vai pensar assim, cara, eu no seu lugar mudaria de lugar então. Certo? Então, eu queria deixar esse recado. Eu acho que eu vou fazer uma playlist nesse nível, assim, eu vou pegar alguns assuntos que eu acho que vale a pena eu tentar mostrar uma visão diferente. Eu não vou falar a minha opinião, porque a opinião é uma questão também que isso pode até ser debatido em outro vídeo, mas é muito volátil. O ser humano é muito volátil, o planeta é muito volátil, o universo é muito volátil. As coisas estão em constante mudança, o tempo todo, tudo está mudando nesse exato momento. Só que está mudando de forma tão lenta que às vezes não é perceptível para você. Mas está mudando. Então simplesmente falar uma opinião, pode ser que sua opinião hoje é uma coisa, amanhã mude. Pode ser que a minha opinião hoje seja de uma forma, mas várias outras pessoas me ajudem a ter uma visão diferente e muda a minha opinião. Então assim, não é uma opinião. Eu quero mostrar uma visão, certo? Uma nova forma que você possa ver. Seguir ou não, você está num país livre, você segue, você faz o que você quiser da sua vida, você ouve. Se você quiser fechar esse vídeo agora, você fecha, ninguém fará nada com você.
Porém, você tem uma oportunidade de ter uma nova visão. Eu sempre amei na minha vida ter possibilidades. Se existiam 10 pessoas me dando opiniões diferentes, elas julgam opiniões, ou seja, me dando visões diferentes, eu ficava muito feliz. Extremamente feliz. Porque quanto mais portas eu tenho, então mais possibilidades existem. Se várias pessoas estão dizendo uma diz de uma forma, outra diz de outra, vamos avaliar melhor, vamos avaliar de forma mais profunda, vamos ver o que a gente coleta do melhor de cada um e vamos ver como a gente forma uma visão aí consistente do que deve ser feito. E é isso que eu vou tentar passar aí nessa playlist com alguns vídeos de alguns assuntos que eu achar que vale a pena em relação a uma visão diferente. E aqui hoje a minha visão em relação a esse mimimi, essa chatice e essas desculpas de tudo é culpa da corrupção e ninguém quer fazer mais nada. Ninguém está fazendo mais nada. Todo mundo reclama da parede, do piso, dos móveis, de tudo. Mas ninguém faz nada. Ninguém lava a louça, ninguém passa o pano no chão para ficar mais bonito, ninguém tá jogando tinta na parede, dando uma pintada, nem que seja fazendo um grafite para falar, olha que eu fiz, ficou mais belo. Ninguém tá fazendo nada. Críticas, críticas e mais críticas. E muito pelo contrário, a maioria simplesmente critica e vai jogar videogame. Então o que acontece? É uma nova visão, certo? Eu espero que você tenha aí gostado. Se você tiver algum assunto que você acha legal aí ser debatido, que você de repente fala assim, ô Wagner, qual é a sua visão sobre isso? Você pode colocar nos comentários. Eu achando legal aí eu posso falar também se eu tiver conhecimento sobre a causa, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu tenho vídeos desse tipo aqui que eu estou começando a fazer. Existem os vídeos sobre o que eu aprendi que já tem alguns. Você pode se cadastrar no meu canal para ver a outra playlist também. Sugiro que você veja, são legais os vídeos, porque também mostram uma visão diferente de algumas coisas. E é isso aí. Eu agradeço muito você ter assistido o vídeo. Valeu, muito obrigado e tchau!